Oi, oi! Seja muito bem-vinda à série de lives Assumindo o Descontrole. Aqui a gente conversa sobre diversos assuntos que são essenciais para você assumir o descontrole da sua vida. Afinal, a nossa vida ela não é e nem nunca vai ser 100% controlada ou controlável. Então, a melhor maneira da gente viver uma vida mais leve, mais saudável, mais feliz, é aprendendo a lidar com o descontrole. Eu sou a Gabi Abaracon e o nosso tema de hoje é: o tempo cura tudo? Será? Esse é um assunto muito importante que você entenda e hoje eu vou te explicar sobre essa crença aí, essa frase que muitas pessoas usam e a gente vai entender o que tem por trás dessa frase, que é muito importante no nosso processo de autoconhecimento. Então, eu vou fixar aqui agora o tema da nossa live no Instagram. Aproveita aí, você que está chegando, vai mandando aviãozinho para todo mundo, chamando para vir para essa live, compartilha quem está aí no YouTube, no Facebook, que hoje a gente vai conversar sobre o tempo cura tudo. Será que o tempo cura tudo? Então vamos lá. Vocês sabem que eu sempre preparo as lives, né? Todo o conteúdo que a gente vai fazer. Eu preparo tudo direitinho, separo assuntos que são importantes, faço os tópicos para que a gente aproveite esse tempo da melhor maneira possível. Lembra que você pode também mandar suas dúvidas no decorrer aí da live, que é uma honra papear com vocês. E também, se não conseguir mandar durante a live, pode mandar depois inbox, que eu adoro papear com vocês. Então vamos lá. O tempo cura tudo? Ontem eu coloquei nos meus stories falando sobre esse assunto e hoje eu vou fazer essa live para explicar o que tem por trás do tempo curar tudo. A enquete que eu fiz, né, sobre concordar e discordar dessa frase ficou muito dividida e as opiniões sobre essa frase também. Muitas pessoas acreditam sim que o tempo cura tudo e outras discordam. E tem realmente essa opinião dividida e eu digo para vocês, eu era a pessoa que acreditava que o tempo curava tudo. E descobri a duras penas aí da vida que não. O tempo, gente, ele não cura tudo. Essa crença, ela é muito usada aí no nosso dia a dia. Muitas pessoas passam isso adiante, usam isso para o quê? Para consolar num momento difícil, né? A pessoa está passando por um momento desafiador, a pessoa perdeu alguém ou terminou algum relacionamento, está passando por algum BO aí na vida dela, e a gente pega e fala, fica tranquila, o tempo cura tudo, né? A gente usa isso para consolar as pessoas. E quem nunca acreditou ou ainda acredita nisso? Só que tem um grande perigo por trás da gente acreditar que o tempo cura tudo. Porque vocês vão entender, eu vou trazer aqui pontos que são muito importantes para vocês, porque o tempo, ele não cura nada sozinho. Isso é uma crença que a gente carrega que, no fundo, mais faz mal do que bem. E a gente já vai entender todo o por trás e o porquê disso. Então, crenças, né? Tudo que a gente acredita. Muitas pessoas falam sobre crenças limitantes e eu, Gabriela, eu não acredito em crenças limitantes. Para mim, toda crença limita a gente. Toda crença vai colocar a gente dentro ali de um limite, né? Vai limitar a gente, só que de uma forma que beneficia a gente ou de uma forma que prejudica a nossa vida. Então, toda crença ela é limitante em algum lugar, em algum momento. Só que algumas crenças limitam e prejudicam, outras crenças limitam e beneficiam. Então, é muito importante a gente entender que tem crença que vai estar te limitando, mas vai estar tudo bem, está tudo certo. Vamos lá, um exemplo, né? A gente tem aí os relacionamentos que são monogâmicos. Isso é uma crença de que você tem que se relacionar com uma pessoa só. Algumas pessoas acham que isso prejudica elas, porque elas querem relacionamentos abertos, elas querem se relacionar com várias pessoas de uma vez só, não querem estar com uma pessoa e depois estar com outra.
Não, para elas tem que ser tudo ao mesmo tempo. Então, isso prejudica a vida delas. Isso não faz bem para elas. E para outras, isso tá tudo certo. Te limita, mas está tudo bem. Então, toda crença, ela limita a gente de alguma forma. Algumas prejudicam, outras beneficiam. E nesse caso do pensamento que o tempo cura tudo, ela mais pode te prejudicar do que te beneficiar. Então, eu separei aqui alguns pontos para a gente entender o por trás disso. O porquê, Gabi? Porque nós temos aí a nossa mente consciente que ela gosta de racionalizar, de ter uma justificativa para tudo. Então, a gente vai trazer aqui o porquê que o tempo não cura tudo. O tempo, gente, sozinho, ele não faz nada. Então, é muito importante a gente entender isso daí. Quando a gente fica esperando o tempo fazer as coisas sozinho, ele não vai fazer nada. O tempo, ele vai passar, os teus desconfortos vão continuar. Isso, se os teus desconfortos não piorarem. Pode ser que por um tempo aquilo não apareça, mas depois vai vir e vai bater na tua porta de novo. Ou pode ser que aquilo apareça com muita frequência e você não saiba lidar com aquilo dali. E isso é perigoso, porque mais você vai criar disso para a tua vida, ok? Então, o que acontece, na verdade, de o tempo curar tudo, na verdade, ele não cura nada sozinho, e pelo contrário, como eu comentei, ele pode acabar piorando alguma situação. Porque você não resolve aquela coisa, né? O desconforto aconteceu, você fingiu demência para aquilo, e a gente vai entender o porquê que de vez em quando a gente finge demência. Você fingiu demência para aquilo, só que aquilo não foi resolvido. Aquele desconforto não foi resolvido dentro de você. E aí, de tempo em tempo, aquilo vai vir te assombrar, aquilo vai vir bater na sua porta. E tem um grande perigo disso continuar acontecendo. A gente vai falar já já que é sobre a nossa mente. Então, isso é muito usado para a gente consolar as pessoas. Só que nesses momentos desafiadores, nos momentos que a gente está passando por alguma crise, por algum BO, se você for falar que o tempo vai curar tudo, né, que deixa o tempo passar, que tudo vai se resolver, é melhor você não falar nada. Duas coisas são muito importantes a gente não falar nesses momentos críticos aí da vida das pessoas. Primeiro, pedir para a pessoa parar de sofrer. Nunca faça isso. Nunca diga para a pessoa, fica bem, que não sei o quê. Deixa a pessoa sofrer, deixa ela viver o momento dela. Isso é muito importante, porque a gente se condiciona a não querer sentir. Só que na nossa vida, a gente precisa sentir para que as coisas façam sentido. Quando você fica bloqueando o sofrimento, evitando o sofrimento, falando para a pessoa ficar bem, para ela ficar feliz, cara, isso não é legal. A pessoa precisa do seu momento, que a gente precisa sentir para que as coisas façam sentido. E também você não deve falar para ninguém para ela esperar o tempo passar, porque o tempo vai aliviar, o tempo vai curar, o tempo vai resolver. Não vai. Você pode estar colocando a pessoa ainda numa situação pior, porque a mente dela vai registrar aquele momento, de tempo em tempo vai trazer isso para ela, aquilo vai se tornar um padrão na vida dela, e os nossos padrões mentais, eles criam a nossa vida. O que eles fazem? Eles atraem para a nossa vida pessoas, situações e coisas que confirmem o padrão que foi formado. E a nossa mente, ela não sabe o que é bom, o que é ruim. Ela só fica trazendo mais disso para a gente. Então, aquele momento em que você pediu para a pessoa, para ela parar de sofrer, ou para ela deixar o tempo passar, que o tempo ia curar tudo, você pode estar prejudicando ainda mais a vida da pessoa. Então, às vezes, a melhor coisa que você pode fazer é não falar nada. Dá um abraço na pessoa, esteja ali para o que ela precisar, mas não fale nada disso, porque você pode estar prejudicando a pessoa, não naquele momento, mas a longo prazo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente fica trazendo para a nossa vida prazeres momentâneos, não pensando no que isso vai gerar na nossa vida a longo prazo. Então, a gente fica buscando ali, naquele momentinho, conforto no momento, mas às vezes é melhor a gente passar por um momento de luto, passar por um momento de tristeza, para depois a gente ficar bem, do que a gente ficar bem ali na hora e depois vir todo o BO
consequente daquilo dali. Porque os sintomas, né, os desconfortos, eles vão vir ou de forma igual, ou eles vão vir cada vez mais fortes. E aí, você não está resolvendo nada. Você está falando para a pessoa ficar feliz, ela está ignorando o que ela está sentindo. Por quê? Porque o que ela sente não é importante? Porque ela não pode ser fraca? Por que será? É importante a gente se permitir sentir. E também deixar o tempo passar. Gente, o tempo sozinho, ele não faz nada. Ele só passa. Ele não resolve. Ele não cura. E falar sobre cura é muito delicado, né? Porque ninguém pode prometer a cura, muito menos o tempo. Nenhum médico, quando você vai no médico, ele fala: toma esse remédio aqui, porque eu te garanto, eu te prometo que você vai ficar curada. Algum médico fala isso? Ninguém fala. E se você está indo em algum médico, em algum terapeuta, em alguma pessoa que está te ajudando em alguma situação, e essa pessoa está te prometendo cura, desconfia. Porque ninguém pode prometer cura. Ninguém pode prometer a cura. Então, o tempo, ele também não cura nada. A única coisa que ele vai fazer é passar. E você pode ter uma ideia de que aquela questão aliviou. Aí você acha que aquilo passou, que aquilo está resolvido. E aí você continua linda e maravilhosa seguindo a tua vida. Só que chega em algum momento que algum gatilho te traz tudo à tona de volta. E aí você começa a falar, a ficar triste e mais um monte de coisa. E aqui não quer dizer que você não vai lembrar das situações doloridas que aconteceram durante a tua vida. Isso é uma ideia muito errada. Não quer dizer que a gente não vai lembrar. Você só não vai lembrar se você tiver algum problema de memória. E eu não desejo isso para você. Eu quero que você continue sua vida linda e maravilhosa lembrando de tudo. De tudo não, né? Porque conscientemente a gente não lembra, mas no nosso subconsciente está tudo registrado. Então, não quer dizer que você, com algum gatilho, você não possa lembrar de alguma situação que te fez mal. Você pode lembrar dessa situação. O que acontece é, quando você lembra de alguma situação, a tua mente ela não sabe o que é real, o que é imaginário. Então, você traz a lembrança e a tua mente traz com aquela lembrança a carga de emoção que estiver vinculada naquele registro. Se você não resolveu aquela situação, se você não resolveu aquela emoção, o que vai acontecer? Na hora que acionar um gatilho, e esse gatilho pode ser uma música, um cheiro, alguma pessoa que você viu, algum lugar que você passou, e aí você acionou aquele gatilho, vem a lembrança, se a lembrança não está resolvida, vai vir com dor, vai vir com tristeza, com raiva, com ressentimento. E a tua mente, se for um padrão que está registrado, o que ela vai fazer? Cara, é isso que ela precisa. Então, vamos trazer mais disso para a vida dela. E aí você lembra com carga de dor. É muito diferente do que quando você lembra de uma situação que você viveu, que te gerou muito desconforto, só que você resolveu, você ressignificou aquela situação, aquela pessoa, aquela emoção. Na hora que você lembra, não vem mais com dor. Na hora que você lembra, é uma lembrança, sem uma carga emocional negativa. E as nossas memórias, né, elas são todas registradas de acordo com o nível de carga emocional que tem. Então, quanto mais carga emocional, seja ela positiva ou negativa, ela fica em um lugarzinho privilegiado na nossa mente. E quando ela vem com muita força. E se você não resolveu, ela vai tomar conta de você, a tua mente vai registrar isso mais uma vez, porque ela vai entender como se fosse uma coisa nova, ela registra de novo, junta com aquele outro registro que está lá atrás, reforça o padrão e de acordo com esse padrão, ela vai trazer para a tua vida mais coisas, situações e pessoas que confirmem o padrão de sentimento que você está trazendo aí. Então, olha como é perigoso a gente não resolver as situações, a gente ficar esperando que o tempo cure tudo. Olha como é perigoso. É muito importante a gente entender a diferença disso.
E tem uma outra questão muito importante por trás disso, tá? Quando a gente pega e fala assim, deixa o tempo passar, deixa o tempo curar. Eu falo muito com vocês aqui. Nós não temos culpa dos nossos traumas, das nossas emoções ruins, das coisas que aconteceram lá na nossa infância. E até eu coloquei, né, nos stories sobre situações da infância que tiveram situações negativas, né, que foram ruins. E a maioria das pessoas colocou que viveram situações ruins na infância, negativas. E aí a gente vai entender qual que é o problema disso. Quando a gente pega e deixa para o tempo curar as nossas feridas, a gente sabe que nós não somos culpadas pelas nossas feridas, pelos nossos traumas, só que a partir do momento que nós somos adultas, nós somos responsáveis por resolver essas questões que ficaram registradas lá no nosso passado, na nossa mente. Então, os seus traumas, as suas feridas, elas não são sua culpa, mas é responsabilidade sua resolver elas. E quando você deixa para o tempo curar tudo, você está tirando essa responsabilidade de você. Então, você está deixando a responsabilidade na mão de outra pessoa. E isso é um padrão de comportamento infantil. Só que a gente está fazendo isso de uma forma consciente, de caso pensado, de propósito? Não. Como lá na nossa infância a gente não tinha poder de decisão, a gente não tinha consciência, né, raciocínio lógico, analítico para isso. Lá na nossa infância, a gente não aprende a lidar com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. A gente só aprende 3 padrões de comportamento, que já já vou falar. A gente só aprende 3 padrões de comportamento e dentro desses padrões de comportamento não tem nenhum que seja entender e resolver as suas emoções. Nenhum padrão de comportamento é esse. A gente só aprende a culpar o outro, a fingir demência, né? A recalcar o que a gente sentiu ou a se culpar. E aí, quando você é adulta e você está deixando o tempo resolver tudo, você está tirando essa responsabilidade de você. Mas, como eu disse, você não está fazendo isso de propósito. Você nem sabia que você deveria se responsabilizar pelos teus sentimentos, pelas tuas emoções. Porque a gente foi condicionada a achar que ou é culpa do outro, do externo, da situação, ou é minha culpa, ou eu não tenho que olhar para isso, né? Eu tenho que recalcar tudo que eu sinto, porque o que eu sinto não é importante. Então, a gente vai para a nossa vida mantendo reações, padrões de reação infantis, porque a gente não aprendeu isso em nenhum momento. Só que agora nós somos adultas e a gente precisa resolver essas emoções, esses pensamentos, porque o tempo não cura nada e se você não resolve, você corre o risco de piorar essa situação mais à frente. Então, olha que viagem, né? Lá na nossa infância, a gente não tem poder de decisão. São os nossos pais que resolvem as coisas pra gente. É de acordo com o meio que a gente vive, com as pessoas que a gente convive, que a gente vai aprendendo esses padrões de comportamento. E aí, os nossos pais, eles não têm recursos para ensinar outra coisa pra gente, e eles só replicam o que eles aprenderam. E se você não aprender e não mudar a tua consciência, não expandir a tua consciência, é o que você vai ensinar para os teus filhos. E você vai estar aí criando mais pessoas que não vão saber lidar com os seus sentimentos. E, gente, a gente está na era dos mendigos emocionais. As pessoas não sabem lidar com os seus sentimentos, as pessoas dependem dos outros, as pessoas ficam esperando dos outros, criando muitas expectativas, deixando a responsabilidade do que elas sentem na mão das pessoas, das situações, e não na mão delas. E isso gera muita frustração no nosso dia a dia. Muita frustração. Então, a gente, agora que a gente é adulta, a gente precisa se responsabilizar pelo que a gente sente. A gente precisa entender que o tempo não vai curar nada.
sozinho, né? Se você estiver tendo alguma atitude, se você estiver expandindo a tua consciência, se você estiver usando ferramentas para lidar com as tuas emoções, para lidar com os teus pensamentos, ele vai te ajudar nesse processo. Mas ele, por ele não faz nada sozinho. Você que tem que se responsabilizar. É o que muito se fala de autorresponsabilidade. A gente precisa entender que a responsabilidade da nossa vida, a partir do momento que nós nos tornamos adultas, é nossa. E não de outra pessoa. E não do tempo. A gente não pode ficar deixando na mão do tempo para resolver as coisas. Ele não vai resolver. Você que precisa, pegar as rédeas aí da tua vida para você poder mudar o seu destino. As pessoas ficam muito no acaso, né? Deixa a vida me levar, ou é o meu destino. Eu também acreditava que era o meu destino. Por muito tempo eu acreditava que era o meu destino. E que eu não tinha como viver uma vida diferente do que eu estava vivendo. E estava o ovo borogodó. Outra coisa que é muito importante a gente entender nessa relação, nessa questão de que o tempo não cura nada sozinho, é relacionado à nossa mente. A nossa mente, ela registra tudo que acontece. Do momento que a gente foi formado, o nosso embrião, geralmente, né, a partir dos 3 meses aí na barriga da nossa mãe, já começam a ficar registros. Tem pessoas que acreditam que já do momento da fecundação já ficam registros. Eu acredito nisso. Outras pessoas dizem que a partir dos 3 meses, mas o que importa é, desde a barriga da tua mãe, tudo está sendo registrado. Até os teus 7, 8 anos, a tua mente absorve tudo, sem filtro, é uma esponja. E ela vai criando os teus padrões mentais. E depois, a partir disso, ela cria a tua vida. A nossa mente é como se fosse o gênio da lâmpada. O teu desejo é uma ordem. Então, tudo que está registrado lá, ela vai olhar, ela vai ver, tipo assim, cara, isso daqui é o que tem mais na mente da Gabi. Então, é isso que ela precisa. Mesmo que seja uma coisa que não é legal. Porque a nossa mente, ela tem uma característica que ela é amoral. Ela não sabe o que é bom e o que é ruim. Então, da barriga da mãe da Gabi até os 7, 8 anos, ela registrou o quê? Registrou tristeza, registrou abandono e registrou insegurança. Então, é isso que ela vai atrair para a vida dela. Ela vai atrair para a vida dela coisas, situações e pessoas que confirmem abandono, tristeza e já esqueci o que eu falei, o outro. Enfim, abandono, tristeza e mais alguma coisa. Então, a nossa vida ela vai atrair para a gente isso. E por que eu falo para vocês que o tempo, ele não cura tudo? Eu achava que ele curava, né? E tomei aí bem bonito na minha cabeça durante muitos anos. Por quê? Não sei se todo mundo aí sabe, mas eu perdi o meu pai. Eu tinha 2 anos de idade, tá? Então, naquele momento, a minha mente estava absorvendo tudo. Então, ela absorvia, criava um padrão, e a partir dos meus 7, 8 anos, ela começa a atrair para a minha vida situações, coisas e pessoas que confirmem esse padrão que está aí na minha mente. Então, eu perdi o meu pai com 2 anos, e eu, a partir daquele momento, eu comecei a atrair para a minha vida situações, coisas e pessoas que me lembrassem aquele sentimento, para reforçar o padrão que foi criado. E por muitos anos, eu achei que a morte do meu pai era uma questão que estava super bem resolvida. Porque, conscientemente, eu pensava, cara, ele morreu porque ele tinha que morrer, né? Era o destino dele, era o meu destino, era assim que tinha que ser. Eu ficava falando isso para mim, né? Então era, cara, foi na hora dele, assim que tinha que ser, era o melhor que podia acontecer para ele. Então eu ficava falando isso para mim conscientemente, né? Conforme eu fui ficando mais velha. Só que aí, vamos lá. A Gabi, de 2 anos de idade, que não tinha essa consciência, que não tinha esse conhecimento, esse discernimento, esse poder de decisão, porque eu, mais velha, eu decidi acreditar nisso. Só que com 2 anos, eu não tinha poder de decisão para pensar isso, eu não tinha consciência para pensar isso. Eu não tinha conhecimento para poder pensar dessa forma. Então, lá na Gabi, de 2 anos, ficou registrado o quê?
Ficou registrado que o pai dela saiu de casa e não voltou. Ficou registrado tristeza. Ficou registrado abandono. E eu, conscientemente, não fazia ideia disso. Eu achava que realmente estava resolvido. Só que aí, depois de muito tempo, e só quando eu fui realmente entender sobre o funcionamento da nossa mente, que eu fui fazer o meu processo de autoconhecimento mesmo, eu descobri que tinha muita coisa naquela situação ainda para ser resolvida. Porque lembra, na nossa infância, a gente não tem poder de decisão, a gente não tem poder de escolha, a gente não tem conhecimento, consciência para pensar da forma que a gente pensa quando a gente é adulto. Então, lá na nossa infância, ficou registrado de algum jeito que a gente não sabe qual foi. Só que a gente consegue perceber que alguma coisa não vai muito bem quando na nossa vida hoje a gente percebe pensamentos, sentimentos, comportamentos e resultados que a gente não quer. E eu estava tendo diversos resultados que eu não queria. Eu não conseguia me dedicar da forma que eu queria à minha profissão. Eu me sentia muito insegura, muito insegura. Eu queria fazer as coisas e eu não conseguia. Eu me tornei uma pessoa super estressada, com um monte de armadura, né? E eu nem sabia por que eu tinha tanta armadura. E foi por conta de tudo que foi acontecendo. E conscientemente eu achava que estava resolvido. E não estava. Na hora que eu acessei o meu subconsciente, que eu fui lá conversar com a Gabi de 2 aninhos, eu descobri tudo isso que estava mal resolvido. Isso bloqueava os meus relacionamentos, isso bloqueava a minha vida profissional, isso estava ferrando a minha vida pessoal. Então, o tempo, gente, ele não cura nada. Eu achava que com o passar dos anos, isso ia ser resolvido, que isso não ia me incomodar mais. Só que pelo contrário, por mais que a gente não lembre conscientemente disso o tempo inteiro, porque a morte do meu pai, conscientemente, eu lembrava com bastante frequência, e aquilo me trazia dor, lembra? Hoje em dia, eu lembro, vira e mexe, isso me vem, só que não me gera mais dor. Porque eu resolvi o significado, né? Eu mudei o significado daquela situação. Então, eu lembrava, me causava dor, e aí eu trazia mais disso. Então, conscientemente eu lembrava. Só que tem coisas que acontecem durante a nossa vida que o nosso subconsciente esconde. Você conscientemente não lembra, mas ele está gerando na tua vida resultados de acordo com aquele padrão que está lá escondidinho na tua mente. Você não lembra da situação, você não faz ideia de que algum padrão existe relacionado àquilo, só que os teus resultados estão acontecendo de acordo com isso. Então, eu conscientemente, eu achava que tudo estava resolvido. Só que aí eu entendi que a Gabi de 2 aninhos ficou com um registro completamente diferente, um registro que estava me fazendo mal, me gerando insegurança em diversos momentos. Eu me sentia abandonada, sozinha, mesmo que tivesse um monte de gente do meu lado. Então, foi afetando a minha vida adulta e eu nem imaginava que pudesse ter ficado alguma coisa registrada ruim lá atrás. Então, o tempo, gente, ele não resolve nada. Sozinho ele não resolve nada. O tempo precisa de você querendo fazer alguma coisa. O tempo precisa de você se responsabilizando pelo que você sente, pelas situações que acontecem aí na tua vida, para que você possa mudar. Tem muita coisa que a gente sabe que não está no nosso controle, que foge do nosso controle. Só que, quando a gente tem as ferramentas certas para lidar com os nossos pensamentos e com as nossas emoções, a gente consegue que isso não fique registrado automaticamente lá na nossa mente e que reforce o nosso padrão. Tem várias ferramentas que ajudam, né, e que explicam como que a gente pode fazer isso. Então, a gente precisa aprender a lidar com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, para que a nossa mente não continue registrando isso e para que esses padrões negativos que estão lá na nossa mente continuem conduzindo a nossa vida. Como eu falei para vocês, eu e diversas das minhas mentoradas, a gente descobre que muitas coisas que a gente achava que já tinham sido resolvidas, não foram. E você pode começar observando na tua vida aí, quando acontece algum gatilho e vem alguma situação negativa lá de trás,
que você traz ela para a tua memória, né? Que a tua mente subconsciente joga ela aí para o teu consciente. Se observa. Repara se na hora que você lembra, na hora que você pensa sobre aquilo dali, se ainda está incomodando, se ainda está gerando algum sentimento negativo. Porque se está gerando algum sentimento negativo, as chances são de que você esteja apenas reforçando o teu padrão e criando mais disso para a tua vida no futuro. E pode ser que isso venha com muita frequência ou com mais ou menos frequência, só que cada vez que você reforça mais, com mais frequência vai vir, tá? Então pode ser que você esteja reforçando e criando mais dessas situações para a tua vida. E se é uma coisa negativa, eu tenho certeza que você não quer que isso fique vindo de tempo em tempo, que isso fique batendo na tua porta com frequência. Eu tenho certeza que você quer resolver e que você não quer mais trazer isso com dor. E enquanto você não resolver, enquanto você não aprender a lidar com as situações aí do teu dia a dia, com os teus pensamentos e com as tuas emoções, você vai estar criando mais disso para você. E se você ficar esperando o tempo curar tudo, sinto te dizer que você está aí na mão do acaso. Pode ser que isso pare de te incomodar, ou pode ser que isso venha te incomodar de tempo em tempo, cada vez mais, e na mesma situação, né, no mesmo desconforto, ou num desconforto cada vez mais forte. Então, se responsabilize pela tua vida. Lembra? Tudo que acontece na tua vida, de uma forma ou de outra, não é tua culpa, mas é tua responsabilidade. Por quê? Por mais que você não saiba conscientemente dos teus padrões, são os teus padrões que estão atraindo para a tua vida situações, coisas e pessoas que confirmem ele. Quando você não sabia que os padrões mentais existiam, quando você não sabia que você devia se responsabilizar pelos teus sentimentos, tudo bem. Você não estava fazendo isso de propósito, né? Só que na hora que você descobre que os padrões mentais existem, que o tempo não cura tudo, que é você que tem que se responsabilizar pela tua vida, pelos teus sentimentos, pelos teus pensamentos, para não produzir mais padrões negativos, e você não faz nada, aí não vou dizer que a culpa é tua, mas a responsabilidade passa a ter ainda mais sua. Ok? Então, agora que nós somos adultas, é nossa responsabilidade lidar com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com as situações que acontecem no nosso dia a dia e que geram desconforto na gente. É nossa responsabilidade lidar com isso para que a gente não crie mais desconforto na nossa vida, no nosso futuro. Porque a gente quer, né, Brasil, viver a cada dia uma vida mais leve, uma vida mais saudável, uma vida mais confiante e uma vida mais feliz. E se a gente ficar deixando o poder, a responsabilidade de guiar a nossa vida na mão dos fenômenos inconscientes da nossa mente e na mão do tempo, a gente tá, ó, né? E eu desejo que você viva uma vida cada dia mais leve, mais confiante, mais saudável e mais feliz. E saudável, lembra? Física, mental e emocionalmente. Por quê? Tudo que você não resolve lá na tua mente, tudo que você não resolve nas emoções, o teu corpo transforma em doença. E eu já contei aqui para vocês o quanto eu já fiquei cagada fisicamente e não tinha uma causa física, era tudo emocional. É claro, não quer dizer que todas as pessoas, todos os sintomas físicos sejam de causa emocional. Só que hoje é comprovado que mais de 70% dos nossos problemas físicos são de causa emocional e não de causa orgânica. E eu sou prova viva disso. Eu era uma pessoa, a gente estava indo parar no hospital todo mês. E chegou no ponto que eu fui parar no hospital 3 vezes na mesma semana. Falei, cara, isso não é vida. Imagina quando eu ficar mais velha. O que vai ser? E hoje, eu não lembro qual foi a última vez que eu fui parar no hospital por conta dos problemas que eu tinha antes. E por nenhum outro. Eu não sei.
quanto tempo que é ter uma crise de rinite, ter uma crise de sinusite. E era uma coisa que eu tinha com muita frequência e que eu acreditava que era por causa do tempo. Hoje eu passo aí por todas as mudanças climáticas loucas de Petrópolis e o máximo que me dá de vez em quando é uma dorzinha de cabeça. Tem tempo que eu não fico com papel enfiado no nariz que nem eu ficava, Brasil. Isso é uma vitória para a pessoa que era louca da rinite aqui. Que entrava no antibiótico mês sim, mês não, se deixasse todo mês. Então, é muito importante que a gente se responsabilize pela nossa vida, pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, para que a gente possa mudar o rumo da nossa vida. Porque se você deixar o tempo curar, o tempo sozinho não faz nada. E você vai estar correndo o risco de criar para a tua vida mais situações que te gerem desconforto. E eu tenho certeza que você não quer isso. Então, bora se responsabilizar pela nossa vida e assumir o descontrole, porque saber lidar com o descontrole é a melhor forma que a gente tem de viver uma vida melhor. Belezura? A rinite é o quê? Porque a minha ataca às vezes. Então, o significado da rinite, né, o que pode ser, mas aí você tem que confirmar em todo o contexto aí, é medo do desconhecido, tá? Você tá farejando o perigo, seja ele real ou imaginário, porque a gente sabe como que a nossa mente funciona, né? O perigo pode não ser real, mas você tá criando ele na tua cabeça, você fica farejando que alguma coisa errada pode estar acontecendo e aí, ó, fecha tudo. Beleza? Mais alguma pergunta, Brasil? Fez sentido? Entenderam por que o tempo, gente, ele não faz nada sozinho. O tempo não cura tudo. E continuar acreditando nisso é uma das coisas que pode ferrar a tua vida. Show de bola! Então, espero que tenha feito sentido por hoje. Isso é tudo. E a gente se vê no próximo episódio da série Assumindo o Descontrole. Belezura? Um beijo e até a próxima!